Acesse a nossa plataforma www.matematicario.com.br e tenha a experiência completa de aprendizagem matemática. Agora, vem comigo! Olá! Nessa nossa aula aqui do nosso curso de matemática do ensino médio, vamos tratar de função constante. Tá? Nosso primeiro assunto aí, tratando de funções específicas, né? É um assunto aí muito fácil, muito simples, é bem tranquilinho de verdade. Olha só, vamos para a definição. Dado um número C pertencente aos números reais, chamamos de função constante a função f dos reais nos reais. Você sabe aqui ó, que esse conjunto dos reais aqui é o meu domínio e esse conjunto dos reais aqui é o meu contradomínio, certo? E essa função constante, ela vai ser definida por f de x igual a c. Olha aí, ó, f de x igual a c. O que isso significa? Significa que esse c, por ser um número real, ele é um número, né, qualquer, constante. E aí, qualquer valor que eu dê para o x aqui, ó, sempre vai me retornar esse número c ali, certo? Então, o que eu vou ter na função constante é sempre um mesmo valor, independentemente do valor do x. É isso aí. Quer saber alguns exemplos? Olha só. Vamos lá, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho na letra A, f de x igual a 3. Então, estou considerando aquele c, ó, aquele nosso c ali, é igual a 3 nesse caso. E aqui na letra B, f de x é igual a menos 1. Então, o nosso c aqui é igual a menos 1. Muito fácil, muito simples, é ou não é? E aí você percebe o seguinte, ó, na letra A, tá? Independentemente do valor que eu dê para o x, por exemplo, a f de 1. Tá? Se eu quiser saber a f de 1, como não tem nenhum x acompanhando aquele 3, aquele número ali, né? Então, vai ser igual a 3. Se eu quiser saber agora a f de 2, isso vai ser igual a 3, é isso aí. Se eu quiser saber a f de π, né? Isso vai ser igual a quanto? É isso aí, acertou. É igual a 3. Se eu quiser saber a f de raiz de 2, isso é igual a 3. A f de menos 1 é igual a 3. E você já pegou aí o macete da coisa, é ou não é? Na letra B, a mesma coisa. Se eu quiser calcular a f de menos 10, isso vai ser igual a quanto aqui na letra B? Vai ser igual a menos 1. Porque não tem nenhum x ali para variar, é ou não é? Por isso que ela é uma função constante, porque não está variando de maneira alguma. A f de 1 milhão, certo? É igual a menos 1 também, não importa. Para qualquer valor do domínio, tá? O domínio aqui, você sabe muito bem, é o conjunto dos números reais, está aqui em cima, né? O contradomínio, ele é o conjunto dos reais, porém, a imagem da função, ela é um valor unitário, é um conjunto unitário aqui, né? Por exemplo, ó, a imagem dessa nossa função aqui, da letra A, vai ser igual ao conjunto unitário 3, porque é o único valor que a função retorna, sim ou não? Não importa qual valor eu dê para o domínio, ela sempre vai me retornar o 3. A imagem aqui da letra B vai ser igual a quanto? Conjunto unitário menos 1. Menos 1 aqui, né? Certo? Então, repara que a imagem da função constante é sempre um conjunto unitário, que é exatamente o valor do c, beleza? Então, eu posso dizer aqui de maneira generalizada que a imagem da função constante ela é sempre o conjunto unitário C. Sempre, não vai variar jamais. Tranquilo para você? É muito fácil, muito simples, como eu falei, né? E agora, dados esses exemplos aqui, nós vamos pensar um pouquinho no gráfico da função constante. O gráfico da função constante tem esse esquema que eu estou apresentando para você aqui, ó. Ele vai ser sempre uma reta que vai ser paralela ao eixo das abscissas. O eixo das abscissas, você já sabe muito bem a essa altura, é o eixo aqui do x, sim ou não? Sempre vai ser essa reta paralela. Por quê? Exatamente porque não está variando esse valor, né? Essa reta aqui ela não vai ser nem crescente e nem decrescente. Ela vai ser uma reta constante, olha aí. Tá? Então, não importa. Por exemplo, como aqui na letra A, né? Eu tenho meu c igual a 3, então não importa o valor que eu dê para o x. A gente acabou de ver isso, né? Por exemplo, se o x for menos 1, aqui, né? A função vai dar 3 aqui em cima, vai bater nessa reta. Se o x for 3 aqui, a função vai me retornar o valor 3 aqui também, né? Então, vou ter o par ordenado aqui, por exemplo, 3 para x, 3 para y. Aqui eu vou ter o par ordenado menos 1 para x, 3 para y, e não importa o valor que eu dê. Se eu der aqui ó, menos 4 para o x, eu vou ter aqui o 3 no y. Então, eu vou ter o par ordenado menos 4 para x, 3 para o y. Sempre o y vai ser igual a 3, está percebendo? Por isso, então, que a função ela é constante e o gráfico ela vai ser essa reta horizontal aqui, paralela ao eixo das abscissas e, é claro, perpendicular ao eixo das ordenadas, ao eixo do y.
Tranquilo? Aqui faz um ângulo de 90 graus. Portanto, o que eu posso fazer aqui ó, é considerar esse gráfico, né, como sendo o gráfico da função ali genérica f de x igual a c, que é o valor constante, beleza? Nesse caso aqui, a gente até representou o gráfico como sendo a f de x igual a 3, o c sendo igual a 3 aqui. O gráfico da f de x igual a menos 1, você já deve estar deduzindo, né? O menos 1 ele vai estar bem aqui assim, né? Abaixo do zero, está aqui o menos 1. E o gráfico vai ser uma reta paralela ao eixo do x, ao eixo das abscissas, dessa forma aqui, tá? Então, sempre o gráfico vai ser dessa forma, paralela ao eixo do x, e vai sempre passar nesse ponto aqui, ó, 0 e c no caso, né, que é o menos 1, como eu ilustrei aqui em cima, 0 e c. Nesse caso aqui, 0 e menos 1, ele sempre vai passar por esse ponto, tranquilo? Beleza, então, vimos o gráfico da função constante. Vamos para algumas observações importantes aqui, tá? Que é o seguinte, o domínio da função constante é igual ao conjunto dos números reais, certo? Pode ser qualquer valor real. Aqui, ó, você percebe muito bem que no eixo do x eu posso assumir qualquer valor, então o meu domínio vai ser, de fato, todos os números reais, certo? E a imagem vai ser aquele conjunto unitário C, como a gente acabou de ver. É ou não é? Exatamente por isso daqui, ó. Pelo fato da função ser uma função constante e me retornar sempre o mesmo valor. Então, por isso que a imagem vai ser aquele conjunto unitário. Por exemplo, essa função aqui, né, função constante, a gente está percebendo que é um gráfico horizontal. Qual é a lei de formação dessa função? Aqui está em rosa o gráfico, né? Qual é a lei de formação? É isso aí, é f de x igual a esse valor aqui, ó, igual a 1. Tranquilinho, né? Muito fácil e muito simples. E a observação número 2 que eu faço aqui embaixo, ó, uma função definida por partes não é uma função constante. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, para todo x pertencente aos reais, se eu tiver uma função definida como está aqui embaixo, ó, ela vai ser constante apenas localmente em algumas partes do gráfico, tá? Então, eu vou considerar em algumas partes a função como sendo constante, mas no todo ela não vai ser. Tá? Se eu assumir todos os números reais aqui, a função ela não vai ser constante pela seguinte constatação aqui, olha só. Aqui nessa função, que é definida dos reais nos reais, eu tenho a seguinte condição para a formação dela, olha só. Ela é igual a 2 se o x for menor ou igual a 1. Onde está o 1? Está bem aqui, né? Aqui está o 1. Então, para todo x menor ou igual a 1, né, todos os números que estão à esquerda aqui do 1, a função vai ser igual a 2. Então, o 2 está por aqui assim, né? Logo, o que eu vou ter aqui, ó, como ponto inicial dessa reta horizontal vai ser bem aqui, um pontinho fechado, porque o x é menor ou igual a 1, estou incluindo 1 nesse intervalo, né? E a função ela vai ter esse gráfico aqui nesse intervalo, beleza? Tá passando aqui pelo 2. Agora perceba que aqui embaixo, que está em verde, né? Eu tenho que essa função ela vai ser igual a menos 1 se o x ele for um número entre 1 e o 2. Ou seja, nesse intervalo que vai do 1 até o 2 aqui, ó, certo? Ela vai ser igual a menos 1. Menos 1 está bem aqui assim, né? Menos 1. Então, essa função aqui, repara que não está incluindo nem o 1 e nem o 2 nesse intervalo, porque o x está entre o 1 e o 2, mas ó, o x ele é maior do que 1 e menor do que 2. Não está incluindo, então vou botar uma bolinha aberta aqui assim. E aqui eu vou ter a minha reta horizontal e aqui uma outra bolinha aberta, porque ele não está incluindo o 2 e nem o 1 nesse intervalo. Tá? Então, você percebe que apenas localmente, apenas nesse intervalo aqui considerado, a função é uma função constante. Aqui agora, se eu for comparar o todo, não vai ser, porque aqui muda o valor, né? Ó, pulou, teve um pulo aqui e continua a função para cá. Então, para a gente finalizar, ó, essa f de x ela vai ser igual a 3, vou fazer de laranja aqui, vai ser igual a 3 se o x for maior ou igual a 2. Então, ela vai ser igual a 3. O 3 está aqui assim, né? Se o x for maior ou igual a 2. O 2 está aqui, a gente acabou de colocar. Então, eu vou ter esse gráfico partindo daqui, né, e indo até o mais infinito. Tá? Porque é para todo x maior ou igual a 2. Todos os valores que estão à direita do 2 aqui vai me retornar um valor 3 para essa função. Então, você percebe que eu tive 3 gráficos diferentes aqui, e é por isso que no todo ela não é constante, apenas localmente, apenas em alguns intervalos. Tá claro para você? Vamos então, como sempre, aqui a alguns exercícios, tá? Esse primeiro aqui para a gente exercitar a construção de gráfico, bem tranquilinho. Deixa eu desenhar aqui logo o eixo cartesiano para facilitar a nossa vida. Aqui está o y e aqui assim, ó, vai estar o eixo do x, as abscissas, aqui está o 0. E agora a gente já pode desenhar esses gráficos, tá? Então aqui é o seguinte, ó, o desafio maior na hora de construir esses gráficos aqui,
tá? Porque você sabe que vai dar uma reta horizontal sempre, mas o desafio vai ser localizar esses números todos aqui na reta numérica, né? No caso aqui do eixo do y, tranquilo? Então, por exemplo, ó, o y igual a 2 vai me retornar qual gráfico? Aqui está o 2, né? Ó. Aqui está o 2. Então, você sabe, né, que a função é dos reais nos reais, logo vai ser uma reta horizontal passando por esse ponto ali, né? Por aquele ponto ali 0 e 2. Tranquilo para você? Agora aqui, ó, na letra B, eu tenho y igual a raiz quadrada de 2. E agora? Como é que eu vou fazer esse gráfico? A raiz quadrada de 2, ela vai ser um número que vai estar entre 1, ó, o 1 está aqui, né? E 2. Como é que eu sei disso? Porque a raiz quadrada de 1 é igual a 1 e a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Logo, a raiz quadrada de 2 vai estar nesse meio aí, né? Entre o 1 e o 2. Tranquilo? Compreendeu? E vai estar mais ou menos ali, a raiz quadrada de 2, ele é um número bem famoso, então vai ser 1,40 e pouco, por ali, né? Então, está mais ou menos no meio, um pouquinho mais perto do 1 aqui assim, certo? A raiz de 2. Deixa eu apagar esse 1 para não atrapalhar, né? Então, aqui vai estar a raiz de 2, aqui assim, onde eu anotei aqui, né? Então, esse gráfico agora, localizando, depois que nós localizamos esse número, fica muito fácil, muito simples. Só fazer a reta horizontal aqui, tranquilo? E você sabe que vai passar no ponto aqui 0 para x e raiz de 2 para o y, beleza? Agora a letra C. Ali na letra C, eu vou fazer de laranja, y igual a menos 3. Menos 3, aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, está bem aqui assim. Então esse gráfico, depois que eu localizei na reta aqui, né, no eixo do y, fica muito fácil, muito simples de determinar. Ela é uma reta horizontal, paralela ao eixo das abscissas. Agora aqui na letra D, y igual a 0. O y igual a 0 vai me retornar aqui, como você deve suspeitar, né? Está bem aqui o 0, né? Na altura do eixo do y, das ordenadas. Então, você vai me retornar exatamente o próprio eixo do x. Vai ficar por cima do eixo do x aqui, ó, né? Essa função. O gráfico vai ser todo o eixo do x, olha aí. O próprio domínio da função. É ou não é? Vai ser o gráfico. Então, é peculiaridade aí para quando o y for igual a 0. Tá claro? E, finalmente, ali na letra E, o y é igual a π. Onde está o π? O π é um famoso número da matemática, né? Um número irracional, que é aproximadamente, não vou nem botar igual, é aproximadamente 3,1415,9, etc. Um número irracional, tranquilo? Então, ele é um número um pouquinho maior que 3. Então, se o 3 está aqui, o π vai estar um pouquinho mais acima aqui, ó, não muita coisa, tá? Então, aqui está o π, logo esse gráfico, depois que nós localizamos esse número, fica muito fácil, muito simples de fazer, ó. Reta horizontal, passando aqui, claro, pelo ponto 0 para x, π para y, que é esse pontinho aqui, onde o gráfico corta o eixo das ordenadas. Beleza? Então, fizemos aí esse primeiro exercício. Vamos para mais um aqui, que é um exercício do Enem, que vai tratar aí, de uma certa maneira, de função constante. Vamos lá, olha só. Do Enem 2015, ó. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal. Um valor fixo de R$12, então deixa eu botar aqui de amarelo isso daqui, ó, um valor fixo de R$12 para os clientes que fizerem até 100 ligações ao mês, tá? Depois aqui, ó, caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação. Então aqui você já vê que vai dar uma crescidinha no gráfico, né? E isso a partir da 100ª até a 300ª ligação. E caso ele realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo mensal de R$32. Com base nos elementos apresentados, o gráfico que melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas é qual? Qual desses aqui? Ó? Pause o vídeo, tente pensar, que eu vou dar a solução para você agora. Olha só. Aqui no amarelo, você percebe que ele vai cobrar um valor fixo, então você percebe que não varia. E se não varia, é constante, a gente acabou de ver, né? De R$12 para clientes que fazem até 100 ligações. Então, de 0 a 100 ligações, esse valor vai ser constante, logo você sabe que o gráfico é um pedaço de uma reta ali, né? Um segmento de reta, que é constante, horizontal, paralelo ao eixo do X. Tá claro? Então, pode ser a letra B, ó, a letra A já não pode ser, porque aqui está crescente, né? Então, já elimina a letra A, não pode ser a letra A. A letra B pode ser, tá aqui, ó, constante, né? Essa parte aqui, de 0 até 100, você percebe que o 100 está bem aqui, né? Então, até aqui está constante. Na letra C, também pode ser, olha aqui, ó, constante, certo? E aqui, na letra D, não pode, já posso eliminar a letra D. Na letra E também não pode. A minha dúvida é entre a letra B e a letra C. Tá claro para você aí? Vamos lá.
Depois disso, acontece o seguinte, ó. Ele vai cobrar 10 centavos por ligação a partir da centésima primeira até a tricentésima. Então vamos lá, ó. Centésima primeira até a tricentésima aqui na letra B, ó, vai ter essa reta crescente aqui. É ou não é? Olha só. Porque para cada ligação é cobrado um adicional de 10 centavos. Aí está variando o valor. Tá variando para mais, está crescendo o valor da conta. Por isso que vai dar um gráfico aqui, um pedaço de reta, né, um segmento de reta crescente. Na letra C, repara que acontece, ó, que do 100 até 300, né, vai acontecer a mesma coisa no segmento de reta crescente aqui. Agora perceba aqui que na parte final do problema vai ser cobrado um valor fixo mensal, então valor fixo, certo? Não vai variar, de R$ 32,00. Se é fixo e não varia, você sabe muito bem que vai ser uma função constante aqui, ó, certo? Na letra C isso não acontece, perceba que ela é uma função crescente. Então a letra C está errada e a nossa resposta com toda certeza vai ser a letra B de beleza. Compreendi a solução e vou junto com o Rafael Procópio, agora sei tudo de função constante. Tranquilo, galera? Então não é complicado, é só você entender aí todos esses conceitos que eu apresentei para você, que você vai ficar tinindo em função constante. Nos próximos vídeos vamos falar de função afim. Tranquilo? E aí, gostou do vídeo? Deixa aquele seu like, inscreva-se aqui no Matemática Rio e conheça a nossa plataforma www.matematicario.com.br. Lá você vai ter lista de exercícios, plano de estudo, o seu aprendizado, a sua experiência com a matemática vai ser mais legal, mais integral e mais completa, beleza? Então conheça a plataforma e vamos juntos. Você não está sozinho, eu tô contigo. Até o próximo vídeo.